professor, o meu problema vai vir agora, que é na eletropneumática. Tá. O meu problema é a questão, é ler e conseguir interpretar ali a questão. Tá. Não sei se você conseguiu Então, entender. esses exercícios de eletropneumática, tem alguns deles, vários, talvez todos, que ele tá bem simplista, tá? Ele tem ali mais o desenho mesmo, que lembra que eu comentei várias vezes que a ideia não é ficar fazendo o pistão avançar e recuar, é você fazer algo que tenha em alguma máquina. Então, por isso que aqui é mais importante a máquina, né? Mais importante a máquina do que o que está escrito. Então, tem que pensar mais em como ela funciona. Só que, logicamente, essa lista aqui ficaria muito mais fácil, mais entendível se a gente estivesse, né, em aula fazendo passo a passo. É por isso que até eu fui tirando várias dúvidas aí. Vamos fazer mais essa aula para ficar claro o que o exercício está pedindo. Beleza? Tá. Desses Beleza. exercícios aqui, me pediram, deixa eu só olhar aqui no Whats, mas acho que foi do 9. Não, é isso. A primeira questão, eu percebi que teve alguns que fizeram ela pneumática. Acho que por ela ser tão simples, pensaram que falaram, não, mas não pode ser só isso. Aí fizeram ela usando só pneumático, tá? Mas depois eu já corrigi e tal, então, tranquilo. Dois é um mecanismo ou entre fazer uma ligação em paralelo, usando os componentes elétricos. Então, o cilindro de duplação deve ser acionado de dois locais diferentes, como, por exemplo, no comando de elevador de carga, que pode ser acionado tanto no solo como na plataforma superior. Tá? Então, você tem aqui embaixo um acionamento e lá em cima outro. Então, como são dois botões elétricos, como que eu vou fazer a ligação elétrica desses botões? A lógica ou elétrica é a ligação em paralelo. Então, você vai ter, acionando uma mesma válvula, você vai ter dois botões, um em cada ramo, na parte de cima lá da válvula, beleza? Retirando-se o dedo do botão, o cilindro retorna à sua posição inicial. Porém, ele volta em vazio, pois um sistema de catraca permite que a posição permaneça na sua posição final. Isso aqui é importante, o seguinte, retirando-se o dedo do botão, o cilindro ele retorna em vazio. Isso quer dizer que esse pistão ele não faz força na volta, tá? Por causa do sistema como funciona ali, ó. Tem a catraquinha, para quem já viu aquelas catracas manual de slackline, aquelas fitas de amarrar lona de caminhão lá, ela tem também, aquelas catracas tem esse sistema de anti-retorno, vamos dizer assim, tá? Ela só aperta, só vem. Aqui também, o elevador, cada vez que o pistão dá um avanço, um recuo, ele sobe um degrau aqui. E o pistão sempre volta vazio. Isso é importante porque aqui você pode, não quer dizer que você deve. E também eu não vou descontar a nota de vocês, que não é essa a minha intenção. Professor, se eu colocar um pistão de duplação, tá certo? Tá certo. Tá? O exercício não falou que você pode usar, que você deve usar um de dupla ou de simples. O que é interessante observar aqui é que você pode fazer com dupla e você pode fazer com simples ação também. Tá? Qual que seria o mais correto? O mais correto do ponto de vista financeiro seria usar o de simples ação. Tá? Mas é muito mais rico essa fala nossa aqui, vocês entenderem que, putz, legal a máquina, como é que ela funciona, dá mesmo para colocar, entendeu? E o que você vai receber um dia na trabalho, vamos dizer assim, é só essa máquina aqui, né? E o teu supervisor te enchendo o saco para você resolver, mas não vai ter o texto do lado, beleza? Às vezes vai ter uns diagramas mal feitos lá, umas coisas assim, mas é mais a máquina mesmo.
Então, professor, eu fiz com dupla ação, tá certo, tá? Se você fez e entendeu que dava para fazer com simples, e pode ser entendeu agora, até porque agora que a gente está tendo essa explicação. Se eu não me engano, eu já fiz essa fala aqui uns 3 vídeos para trás, mas nem lembro mais, tá? Então, o que acontece? Dá para fazer com os dois, beleza? Posso fazer com mola? Posso. Agora, se esse sistema ele tivesse carga, aí não. Eu não ia poder colocar a opção de simples ação, mas ali eu posso colocar e, por questão de custo, seria talvez o mais indicado. Por quê? A opção de simples ação é mais barato, já economiza aí, né? Isso vai depender do tamanho, mas você pode, às vezes, economizar aí 500 mil reais, dependendo do tamanho do atuador, tá? E mais a válvula. Mas aí também, dependendo do tamanho da válvula, economizar de 30, 40 até uns 100, 200 reais de uma válvula de dupla ação, tá? De uma 5, 2 vias, desculpa, nada a ver com otimização. Uma válvula de 5, 5, 2 vias para uma de 3, 2 vias, beleza? Tranquilo? Alguém tinha feito com dupla? Alguém com simples? Querem falar alguma coisa ou não? Não precisa ficar bravo. Falar, não, o senhor não explicou nada, agora tá falando que tá errado. Ou nem tinha feito. Eu vou ser sincero, nem comecei a fazer essa lista ainda. Amanhã eu vou me atracar a fazer isso daí. Porque eu não tive tempo para parar para pensar nisso ainda. Mas agora já estou tirando minhas dúvidas que eu tenho, já estou começando a conseguir entender direito isso daí. Amanhã eu vou me atracar a fazer isso. E agora ficou gravado aqui, Yuri. Tá ferrado. Agora eu tô ferrado. Tá, não, mas de eletropneumática tá mais tranquilo, assim, porque se você for. Esses dias eu tava conversando com o Paulo e com o João também. Ele é um assunto meio difícil, mas se você conseguiu instalar o programa e for com os vídeos, vendo o vídeo e fazendo, e aí ver, tipo, mas por que deu certo aqui e não deu, tal. E né, mesmo nesses, pode me mandando aí dúvida. Vai me mandando aí que eu vou. Às vezes um negócio que você não viu, eu vejo na foto lá. Pessoal, tal sensor tá errado, essa letra tá errada. Alguma coisa assim, beleza? Então aqui. Beleza. Então vamos lá, isso é isso, tá? Qual que tá certo? O mais barato é o simples ação, tá? Tá. E a válvula aqui? Então deixa eu tirar uma dúvida. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Esse aqui é a opção de dupla ação e essa é uma válvula de duplo solenoide, tá? Duplo solenoide. Deixa eu tirar a mola aqui, deixar ela certa. Essa aqui é uma válvula de simples solenoide, tá? Mas ela é para controlar cilindro de dupla ação igual. Essas duas válvulas, elas são para esse pistão aqui em cima, tá? Assim como, isso aqui eu tinha comentado em sala, se eu estou trabalhando com um cilindro de simples ação, eu posso ter essa válvula aqui duplamente, um duplo solenoide, vamos dizer assim, e posso ter ela também com simples solenoide de retorno por mola. Tá. Deixa eu pegar o atuador aqui. Então, essas duas válvulas. As duas dá certo? Dá. As duas dá certo para avançar e recuar esse pistão. E essas duas aqui dá certo para avançar e recuar esse pistão. Qual que é a diferença, então? A diferença é que essa daqui, da esquerda, eu vou precisar de um comando elétrico. De dois, desculpa. Eu preciso de um comando para avançar e um comando para recuar. Essa daqui também, um comando para avançar. Professor, mas essa válvula tem mola, esse pistão tem mola, não tem problema. A válvula vai manter ar nesse pistão. Então, se você usa essa válvula, é um comando para avançar, mesmo que você não mantenha energizado, ele vai ficar avançado. E você precisa de outro comando para recuar, tá? Agora, o exercício, ele fala o seguinte, retirando o seu dedo do botão, o cilindro retorna, tá? Às vezes o pessoal acha que só por colocar o cilindro de simbolização isso já acontece, e não é verdade, tá? Porque se você usa essa válvula aqui, você vai tirar o dedo do botão elétrico lá e o pistão vai permanecer avançado. Porque ele vai ficar esperando que seja energizado, por exemplo, esse aqui é o solenoide Y1. E ele vai ficar esperando que seja energizado o solenoide Y2, tá? Então você apertou o botão para energizar o Y1. Na hora que você soltou, o pistão volta? Não. Ele vai ficar mandando ar até que seja energizado o Y2.
como aqui no texto não dá a entender que tem dois sinais, um para avançar e um para recuar. Isso quer dizer que o mais correto seria usar essa válvula aqui, se você for fazer com simples ação, tá? E essa válvula aqui, se você for fazer com dupla ação, tá? Então, ou você usa esses dois conjuntos ou esses dois. Aí aqui sim, daria. Se você colocar dois botões, um para avançar e um para recuar, fica mais complicado. Já estaria meio errado, tá? Mas o objetivo da lista é fazer vocês aprenderem, não ficar tirando nota de ninguém. Então, quem fez daí isso, acho que é bom refazer, beleza? Agora, entre um e outro é mais aquela questão de custo lá. Porque aí sim, só tem um Y1 aqui. Aí você vai colocar um botão pulsador para energizar o Y1. O que acontece na hora que você solta esse botão? Ele volta, tá? Esse aqui volta. E olha que interessante. Esse aqui volta e esse aqui também volta, tá? Sabe, professor, mas esse pistão aqui ele é de duplação. Tudo bem, mas a válvula dele tem mola. Perceba que é mais importante a mola ou não mola na válvula e não no pistão, tá? A questão aqui é que esse pistão ele volta com força e esse aqui ele volta sem força. Então depende mais da máquina para dizer qual você vai usar. Um cilindro de duplação instalado em uma prensa de estampagem de peças deve avançar somente quando dois botões de comando forem acionados. Então, aqui em cima é dois botões e aqui embaixo também. Mas aqui, esses dois botões, ele é os dois aqui para você pôr a mão e não enfiar a mão embaixo da prensa ali. São botões de emergência, de acionamento bimanual, inclusive a NR12 pede esse tipo de acionamento. Tá. Agora, esses aqui de cima são dois botões, mas ele falou que é um aqui embaixo e outro lá em cima, tá? Então, são totalmente diferentes. Esse aqui é a ligação em paralelo, né, realizando uma lógica U. Esse aqui é uma ligação em série, realizando uma lógica I, tá? Aqui, solta-se qualquer um dos dois botões de comando, o cilindro deve voltar imediatamente à sua posição inicial. Aqui também, ele vai ser um sisteminha simples. Dá para ser pistão com mola? Não dá, tá? Porque aqui a máquina ela precisa voltar com força para soltar da estampagem ali. Na verdade, o pistão com mola é usado bem pouco, mas se o equipamento falar mesmo ali que a volta dele é livre, o certo é fazer aqui com dupla. E qual das válvulas eu vou usar? Aqui tem duplo solenoide ou simples? Simples solenoide, tá? Por quê? Porque ele não fala em como retorna. É simplesmente soltou o acionamento, ele já retorna. Então, quem faz esse serviço é a mola. Foi adaptado um cilindro de duplação e uma mesa de uma furadeira multifuso, que são várias brocas, que deve ser acionado por dois botões. Acionando-se o primeiro botão, o cilindro deve avançar e permanecer avançado mesmo que o botão seja desacionado. Isso aqui mais claro impossível. Se o botão foi desacionado, você precisa de uma válvula que não tenha mola. Então, é esta válvula aqui. Perceba que os exercícios eles estão ali, que o professor é muito bom, né? O professor pegou os exercícios certinho. Para que vocês explorem todos os tipos de válvula que tem, tá? Então aqui, se ele falou que é para acionar e mesmo depois de soltar não mudar a posição, é porque você tem um comando para avançar, mas a retirada desse comando não faz o pistão retornar. Então é esse tipo aqui de válvula de duplação. Lembra que essa válvula também é chamada de válvula de memória. Por quê? Ela recebeu um pulso aqui, ele vai avançar o pistão e esse pistão vai ficar avançado todo o tempo até que receba um comando de retorno aqui. Beleza? Tá. O retorno, normalmente, se é para usar a válvula de dupla ação, você vai precisar ter uma forma de avanço e uma forma de retorno. O retorno deve ser comandado por meio de um pulso no segundo botão. Mas aqui está muito fácil. Utilizar uma válvula sync duas vias acionada por duplo solenoide. É isso aí só, beleza? Esse aqui, aqui em cima está a furadeira confuso. E aqui embaixo ele tem um alimentador de peças. Essa máquina é mais complexa um pouco. Quem terminar tudo ali, se quiser fazer ele de novo, você pode fazer o acionamento desse pistão na horizontal aqui, ó. Não sei se vocês entenderam. Essa parte aqui, a furadeira multifuso, são uma, duas, três, quatro furadeiras. Tá? E aí, conforme ele avança, essa furadeira desce e vai furando.
esse aqui. Desenvolva o circuito para prensa abaixo. Leve em consideração os seguintes aspectos. O cilindro deve permanecer avançado durante um certo tempo e recuar. Igual eu falei, a maioria desses daqui eu queria mais mostrar a máquina do que realmente dar um passo a passo para vocês, que não, você fez errado, eu vou tirar a nota e faltou isso, faltou aquilo, entendeu? E também era para a gente fazer, aos poucos em sala. Foi feito aos poucos, mas com o auxílio dos vídeos, né? Tá. Primeiro, aqui é o uso do temporizador, beleza? Temporizador elétrico. O temporizador elétrico, ele está nos componentes elétricos. Uma coisa que eu queria deixar claro primeiro, você tem relé, que é esse carinha aqui, o branquinho. Você tem o temporizador, que é este daqui, branquinho. E você tem o contador. Todos eles são relés, tá? São relés. O que é um relé? Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Tá. Relé é um dispositivo eletromecânico. Por que ele é um dispositivo eletromecânico? Porque quando ele é energizado, ele tem uma bobina. Deixa eu pôr funcionamento. Aqui, ó. É lógico que aqui é simplificado, tá? Tá. Bobina. Não, isso aqui não tá bom. Vou pegar uma foto melhor. Não, tem que achar uma foto com mais resolução. Calma lá. Aqui, essa aqui tá boa. Tá. Aqui são os contatos, tá? Esse aqui é o contato chamado de contato comum. E contato normalmente fechado, contato normalmente aberto. Ele é bem assim mesmo, é uma chapinha. Essa chapinha, chamada de armadura, ele é flexível, tá? A bobina ela vai ter um bornezinho aqui, tá? Esse carinha aqui e esse aqui que você vai energizar. Quando você energizar aqui e aqui, o que acontece? Essa bobina, ela vai criar um campo magnético e vai produzir uma força para baixo aqui, ó. Tá? Vai produzir uma força para baixo. Essa força para baixo, o que ela vai fazer? O campo magnético, é algo elétrico, né? É um campo eletromagnético, ele vai produzir uma força mecânica, tá? Por atração magnética dessa chapa metálica. Quando essa chapa for atraída, ela vai sair dessa posição e o contato que estava fechado aqui nesse bornezinho, ele vai encostar e vai fechar neste contato aqui. Tá? Então, por mais simples o relé que você compre, ele vai vir dois daqueles parafusinhos que vocês estão acostumados a espanar lá na aula de elétrica. Eu não sei, na verdade, é o professor que fala. Então, tem aqueles parafusinhos lá, vai ter dois, que é o A1 e o A2 da bobina. Tá? No diagrama elétrico, é esse aqui, ó, A1 e A2. Tá? Aqui você vai energizar a bobina. Tá? E aí, por exemplo, se eu tenho 10 contadores, inclusive o pessoal cola adesivo, né? Você precisa diferenciar uma da outra. Essa aqui é o meu K1. Esse é o meu K1.
Beleza, só que para o relé mais simples que você comprar, ele vai vir com 2 contatos. E olha por quê? É por causa da construção dele. Porque ele vai ter a entrada comum, tá? Ele vai ter uma entrada comum, e ele vai ter aqui um contato normalmente fechado e um normalmente aberto. Você pode usar só um, você pode usar os dois. Às vezes você compra um relézinho porque você precisa do contato normalmente fechado. Né? Para quem já fez alguns exercícios da elétrica ali, já entendeu por que às vezes eu preciso do fechado, às vezes eu preciso do aberto. Para quem já fez da eletropneumática ali, para quem já terminou a lista, tá? Às vezes, dependendo, é a lógica que pede. Às vezes eu preciso de um fechado para interromper depois um circuito. Às vezes eu preciso do aberto para quando, por exemplo, um sensor for energizado, ele vai vir aqui e fechar. Beleza? Tá. Ou seja, então sempre que eu tiver esse K1, você vai ter no mínimo, você vai ter 2 contatos. Um normalmente aberto, e aqui tá, General Switches. Por que General Switches? Porque esses contatos você pode ter para qualquer um. Você pode ter para usar ele para sensor e etc. Aqui, K1 e K1. Então, quando você comprar lá o relézinho mais simples, ele vai vir essas 3 coisas. Primeiro, esse aqui é a bobina que você vai energizar. Quando ela for energizada, esse cara que está fechado aqui na foto é do contato. Ele está mostrando, deixa eu mudar a cor disso aqui. Ele está mostrando isso aqui, ó. É esse contato normalmente fechado aqui, ó. É o que normalmente vai estar passando energia. É do contato comum para o contato normalmente fechado. Beleza? Tá. E o contato normalmente aberto vai fechar, né? Porque esse contato normalmente aberto, ele está aqui, em verde-limão, é do contato comum para o contato aberto, beleza? Então, você tem, no mínimo, 2 bobinas e 2 contatos. Ah, professor, mas às vezes na minha lógica lá eu quero colocar lâmpada, buzina, eu quero colocar um monte de coisa. Eu posso ter mais casos desses? Pode, tá? Só que daí na hora de comprar, você vai precisar comprar uma contatora, um relé maior. Sabe? Eu preciso de 4 contatos normalmente abertos, 4 normalmente fechados. E aí tem construções mais complexas ali, é só um diagraminha de como é que funciona. Mas é isso aí, tá? Só um minutinho, só responder um negócio aqui. Beleza. E outra coisa interessante é que esse cara aqui, esse aqui, temporizador, e esse contador, ele também são relés. Esse relé, esse relé temporizador, ele nada mais é do que um relé normal, só que ele tem um circuitinho ali com falando do analógico, né? Ele tem um circuito com potenciômetro, que é uma resistência, e um capacitor, e esse potenciômetro e esse capacitor vai demorar mais tempo para estabilizar a tensão aqui e fazer chavear. Aquela bobinazinha que cria uma força para poder chavear, ela vai levar mais tempo, tá? Mas ele continua sendo um relé. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por que é importante saber que isso aqui é um relé? Porque o funcionamento dele vai ser o mesmo. Se você quer, por exemplo, eu quero avançar um pistão, e daí depois de um tempo retornar automático, eu posso usar esse relé de cima. Agora, se em vez de automático eu quero ficar um tempo antes de retornar, eu uso esse aqui de baixo. Porque esse ficar um tempo, mesmo que você energize aqui, ele não vai comutar os contatos dele na hora. Aquela chapinha ela não vai fechar no mesmo momento. Tá? Não vai bater de uma para outra no mesmo momento. Ele vai demorar 5, 10 segundos. No caso do analógico, é um potenciômetro que você vai girando e ele demora mais ou menos tempo para estabilizar a tensão ali. No caso do digital, eu nem sei como é que funciona, então nem vou falar dele. Também nem precisava saber.
Aqui, esse aqui é o K1. Por questão de nomenclatura, a gente usa aqui K, tá? Porque ele é um relé, e T, porque ele é um temporizador. Se você for usar mais de um, aí você vai KT1, KT2 e etc. Da mesma forma, esse cara aqui, você vai ter no mínimo 2 contatos. Um normalmente aberto, um normalmente fechado. Professor, eu preciso usar os dois? Não, tá? Não precisa nem... Eu posso desenhar só um. Por quê? Você compra um contador, você é obrigado, um temporizador, você é obrigado a ligar fio em todas as saídas dele? Não, tá? Você precisa energizar ele e usar pelo menos um contato, senão não vai fazer sentido você comprar ele, tá? Mas você pode deixar 1, 2, 3 contatos ali em vazio, sem usar para nada, tá? Às vezes a tua máquina só precisa de um contato normalmente aberto, beleza? Então, desenha só o que você vai usar. Eu estou falando isso para vocês entendam mais ou menos como é que funciona. Então, esse cara aqui é o KT1, tá? Então, nesse exercício aqui, que ele pede, ó, o cilindro avança. Avança, ele não está falando aqui, mas avança por um botão. Coloca o liga e desliga da máquina, coloca a emergência, isso aí nas aulas anteriores ficou bem claro. Aí avançou. Como é que eu sei que avançou? Lembra que isso aqui tem que ser tudo automático. Avançou, como que eu sei que avançou? Um sensor, tá? O sensor viu que avançou, e aí, é para retornar imediatamente ou não? Não, não é para retornar imediatamente. Então, eu vou usar o temporizador. Eu tenho, ó, um sensor normalmente aberto, que é o A+, ó, rolete, esse cara aqui. A máquina avançou. Como é que eu sei que avançou? Esse cara vai estar fechado. O A+ vai estar fechado. É assim que eu sei que avançou. Se eu coloco K1 aqui, né, ele energiza o K1. E aí, eu uso um contato de K1. Para energizar o solenoide, qual deles? O Y2, tá? Y2. Aqui, eu vou ter algo automático, tá? Por que é algo automático? Porque o sensor bateu aqui, ele energiza o K1 imediatamente fecha esse contato K1 e energiza o Y2. Agora, se eu troco esse cara aqui, tem que trocar os dois, você está trocando a peça, né? Ela é composta por uma bobina aqui, beleza? Não vou fazer lá o 0, 24, só estou falando do funcionamento desses aqui. E você coloca este contato aqui, o que vai acontecer? O sensor vai acionar, então avançou. Quanto tempo ele vai ficar avançado? Tanto faz, porque isso aqui é ajustável. Né? O negócio é que você sabe que você tem que comprar um temporizador. Logicamente, você vai ter que comprar um dentro da faixa de tempo que você quer. Mas simula aí com 2 segundos, para não demorar muito, tá? 1, 2 segundos, só para dizer que funciona. Aí energizou. Ele vai comutar aqui na hora? Não, tá? Ele vai demorar um tempo. É como se tivesse um capacitor roubando a tensão ali. Até que estabiliza e aí sim a bobina produz força suficiente e fecha esse contato. E aí avança o pistão. Retorna, né? O Y2 retorna o pistão. Esse aqui eu falei bastante dele no vídeo, acho que uns 2, na aula passada eu falei dele. Acho que o Gustavo da Turma X tinha dúvida, eu falei bastante sobre ele. Esse aqui, ele usa, ó, é para fazer com uma válvula acionada por solenoide e retorno por mola, tá? Ao acionar um botão pulsador, o cilindro de duplação é acionado, causando uma tensão na correia de um conjunto moto-ferramenta, fazendo girar o eixo de transmissão das ferramentas. Ao ser desacionado o circuito, o cilindro recua parando o eixo. No circuito elétrico-pneumático, usar uma válvula de 5 duas vias acionada por solenoide e retorno por mola. Ligar com um botão e desligar com outro. Aqui primeiro ele falou que ele quer um circuito de um cilindro de duplação. Segundo, ele falou que ele quer uma válvula de 5 duas vias acionada por solenoide. Terceiro, é um botão para ligar e um para desligar. Olha que interessante. Você tem uma válvula com um comando só, tá? E você tem um comando para ligar e um comando para desligar. Para que você consiga isso, ligar com um botão e retornar com outro, é preciso fazer a estrutura do selo. Eu falei sobre a estrutura no selo, não lembro se foi no segundo vídeo ou no terceiro, tá? Mas a gente vai fazer, vou fazer rapidinho ele aqui e tirar algumas dúvidas. Se eu pego, então, a parte pneumática, eu vou ter uma válvula de 5 duas vias
acionamento por solenoide, retorno por mola, que é o que pediu o exercício. Esse solenoide é o único que tem, é o Y1, beleza? Falta ainda a parte de alimentação, compressor, filtro e só. A parte pneumática está pronta. Alimenta ali no meio, colocou escape, ok? Colocou escape, ok. Tá. Parte elétrica agora. Parte elétrica, 0 volts, 24 volts. Sempre eu pedi para vocês colocarem, vou repetir, um botão normalmente fechado com trava. Quem que é esse? Esse é o botão de emergência. Você bateu ele, ele vai abrir o circuito. E um botão normalmente fechado, normalmente aberto com trava, que é o liga e desliga da máquina. Tá? Esse cara aqui, eu vou chamar ele de S0. E esse cara aqui eu vou chamar ele de S1. Tá? A estrutura do selo, obrigatoriamente você vai precisar de um relé. Tá? Então você vai precisar de um relé. E alguém inteligentemente viu que se eu pego um relé K1 e uso um contato também K1, eu consigo criar uma estrutura, primeiro com uma ligação em paralelo aqui e depois com mais alguma coisa em série aqui embaixo, que você consegue fazer com que ele segure esse acionamento até que seja cancelado. Então você transforma, em vez de você ter só um comando para avançar, você vai ter um comando para avançar e o cancelamento do comando de avanço. Então você não tem avanço e recuo, você tem avanço e cancelamento do comando de avanço. É lógico que no fim das contas é avanço e recuo do pistão. Mas na parte elétrica, o que você faz com o selo é transformar essa válvula que só aceita um sinal, você faz o acionamento do sinal e o cancelamento desse sinal. Então você fica com dois acionamentos, tá? Dois comandos, um para avançar e um para recuar, e uma válvula que só tem um comando, tá? Você transforma ele de on e off, né? Fica o avanço e o cancelamento do avanço. Como que você faz isso? Você vai precisar de algo normalmente aberto. Professor, por que você fala algo normalmente aberto? Porque isso aqui pode ser um contato de um outro relé K2, por exemplo. Pode ser um botão, que eu vou chamar de S. Já foi o S0, já foi o S1. Esse é o S2. E pode ser também um sensor, tá? Então, esse algo normalmente aberto, ele vai vir aqui. Eu vou colocar, aqui é S2. Eu vou colocar aqui do lado do K1. Ele precisa vir em paralelo, então a estrutura do selo ela fica parecendo um U. Então, você vai ter o que vai fazer avançar o pistão, ou que vai ligar o comando de avanço, é aqui em cima. É aqui em cima. Depois, você fecha a ligação aqui, então você fez um ramo em paralelo. Aqui embaixo, você vai ter um componente em série, e também em série com o K1. Quem que é esse componente? Esse componente vai ser algo normalmente fechado. Por que algo? Porque pode ser da mesma maneira, pode ser um contato normalmente fechado de um K2, por exemplo, de outra contatura, que eu nem vou usar aqui, é só para exemplificar. Pode ser um botão normalmente fechado, cadê aqui? E pode ser também um sensor normalmente fechado. Tá? Pode ser um sensor de rolete normalmente fechado. Tá. Qual que eu vou usar aqui? Eu vou usar o botão, porque o sistema lá falou que é avanço por botão e retorno por botão. Então, eu tenho essa estrutura aqui, ó. Terminei? Não, tá? Vou deixar esses dois componentes aqui. Aqui, pessoal, eu só garanti que esse sistema vai ficar o K1 energizado. Olha que interessante. Vamos testar aqui. Eu cliquei no S2. Opa, liguei a máquina aqui em cima, cliquei no S2. Ele energizou isso aqui, ficou energizado. Por quê? Ó, você energizou a primeira vez com o S2. Esse contato de K1 era normalmente aberto. Só que a partir do momento que você energiza pelo ramo da esquerda, ele energiza o K1 e aí ele mesmo se alimenta, tá? Não é uma gambiarra, é uma construção elétrica aqui. E aí o que acontece? Isso aqui você tem uma autoalimentação, por isso que o selo também é chamado de autorretenção elétrica. Isso aqui vai ficar pro resto da vida? Não,
Quando esse cara aqui embaixo interromper, você faz com que o K1 seja desligado. Mas beleza, mas o pistão não avançou. Sim, por quê? Porque eu simplesmente fiz com que o K1 seja energizado e desenergizado. Eu tenho que usar um contato dele para energizar o solenoide Y1. Então, eu vou pegar aqui mais um contato, dois no caso. E aí, professor, para fazer selo, eu posso usar qualquer solenoide? Não. Qualquer relé? Não. Para fazer selo, você precisa comprar um relé que tenha pelo menos 2 contatos normalmente abertos. Por quê? O pessoal às vezes faz umas gambiarra, emenda, faz um jumpzão, né? Dá aquela torcida no fio e emenda os dois usando o mesmo contato aqui. Mas não é o ideal. Então você vai precisar de 2 normalmente abertos. É um relézinho um pouquinho maior. Aqui, Y1, que é o único que aquela válvula tem. Agora sim, esse aqui é o K1. Então, beleza. Agora, o que eu fiz antes, que era energizar e desenergizar o K1, se resume em avançar. Opa, liga a máquina. Eu sempre esqueço de ligar a máquina. Avançar, ó, energizou aqui. Assim como esse aqui fica energizado, esse aqui também. O que eu falei que o pessoal faz? A gambiarra é isso aqui, ó. Eles pegam daqui, ó, e ligam aqui embaixo. Na prática mesmo. Pega, torce os fios lá. Porque daí você vai usar o K1 tanto para acionar o Y1 como para... Mas daí pode dar, aumentar a corrente e fritar tudo lá. Mas funciona. Né? Para quem às vezes não tem, né? Não tem um com 2 normalmente aberto, usa esse aqui. Tá vendo? Energizou aqui. Ele tanto mantém o selo como vem para o solenoide. A hora que interrompeu aqui, voltou. Tá? E é esses 2 fios aqui, ó. Que vai ter que torcer e apertar no mesmo borde. Aqui vocês aprendem tudo, certo ou errado, mais ou menos. Ou não também, né? Vamos ver quando me mandarem as listas. Tem alguém acordado ainda ou não? Só eu. Mais ou menos acordado, né? Mas estamos inativos ainda. Imagina. Cadê o... Vamos ver se tá aqui. O Rafael. Imagina, o Rafael não ficava acordado nem na sala, imagina em casa, no sofá. Já deve estar dormindo já. Essa aqui ele não tá aqui hoje. Senão... Beleza. Tá. Então, esse aqui seria o botão S3. S3. Aqui, mas daí todo mundo vai falar, o que é esse desliga dominante que tá falando aqui? E aí, logo embaixo tem liga dominante. Esses 2 sistemas, tá? Eles são feitos com válvula de simples solenoide. Eu nem vou ler isso aqui porque já tá ficando longo demais o vídeo, tô a fim de encerrar. Aqui. Do jeito que tá aqui, pessoal, se você tiver dúvida e pressionar os dois, o S2 e o S3, e aí, como eu disse, não precisa ser um botão. Eu posso vir aqui deletar esse S2 e colocar esse sensor normalmente aberto aqui, tá? Só que aí não adianta só colocar ele, você tem que pensar, tá, mas quem que vai ser esse sensor? Ó, esse sensor normalmente aberto quando ele fechar, ele vai fechar o selo e o pistão vai avançar, né? Não é isso? Sim. Então, deixa eu refazer, não sei que excluir. Então é o seguinte, quem que vai estar acionado quando eu quiser que o pistão avance? Olha, quando eu quiser que o pistão avance, quem vai estar acionado é o de recuo. Então esse cara ali é o A-, né? Ó, esse cara aqui é o A-. A-. Na hora que você digita A-, automaticamente ele, teve gente também que me mandou exercício que estava sem aqui, ó. O A- e A+. Aí sempre que você usar sensor, se esquecer, ele não aciona o sensor e não funciona, tá? Se eu vou usar só o A-, eu posso escrever só A- ali, tá? Então, ó, quando eu escrevo A-, ele já fecha aqui. Por que ele já fecha? Porque se esse sensor tivesse montado ali, como de fato está, na prática ele está montado, o pistão está ali pressionando ele, então ele vai estar fechado. O que impede? Da hora que você instalar na máquina, você foi lá e instalou o sensor, o que impede desse sistema sair funcionando? É o liga e desliga da máquina aqui em cima. Então, ó, vou simular. O pistão não vai avançar logo de cara. Ele tem pressão, mas não vai avançar. Porque está faltando ligar a máquina aqui em cima. Mas na hora que eu ligar a máquina aqui em cima, o sistema já avança. Tá? Ó, ele já avança porque o sensor antes ele estava acionado. E o que precisa para ele recuar? Clica aqui para ele voltar.
A hora que ele volta, ele avança automático de novo. Por que, que o avanço está automático? Porque o cara normalmente aberto aqui, tá? O cara normalmente aberto que eu coloquei aqui, ele é um sensor, tá? Então, volta por botão, avança por sensor. E aí, como todo mundo já deve imaginar, se eu trocar esse botão aqui por um outro sensor normalmente fechado, então o cara que está aqui embaixo tem que ser normalmente fechado. Tá, beleza. Eu vou avançar. Quando eu avanço, eu quero que alguém interrompa a ligação e volte o pistão. Quem que é esse alguém que vai estar sendo pressionado quando o pistão está avançado? É o A+. Tá? Então, é por isso que o A+ é normalmente fechado, porque ele está ali para interromper esse selo e fazer com que o pistão volte. Aqui, ó, simulou. A partir do momento que eu bato o botão liga e desliga da máquina, faltou colocar. Eu falei que dá para colocar o A menos se só for usar o A menos, né? Eu vou lá e uso o A mais. Tem que colocar A mais 100, 100. A mais 100, 100. Ok. Simulou. Aí a partir do momento que eu travar o liga e desliga, a máquina vai e volta. Beleza? Esse aqui vocês já estão enjoados de fazer. Liga dominante e desliga dominante. Aqui, na dúvida, quando eu tava com os botões aqui, se por um acaso o cara se enganar e ele pressiona o botão de avançar e de recuar ao mesmo tempo, o que a gente vai querer que funcione é o mais seguro. E o mais seguro pode não ser sempre o de avanço e sempre o de retorno. No caso da prensa, por exemplo, eu quero que ela retorne. No caso de uma escotilha, eu quero que ela avance e permaneça fechada. Tá? Vai depender da máquina. Aí ali, ó, por exemplo, aqui ele quer um liga dominante. Então ele quer que o pistão permaneça avançado. Na dúvida ele permanece avançado. E aqui na dúvida ele permanece recuado. É desliga dominante. Do jeito que está desenhado aqui, com esse botão normalmente fechado aqui embaixo, se o cara se confunde e pressiona os dois, deixa eu mostrar aqui, ó. Como é que eu vou testar isso? Eu vou segurar o Ctrl. Primeiro eu clico no botão de cima, depois eu clico, primeiro liga a máquina, clico no botão de cima e clico no botão de baixo. Ó, eu estou clicando nos dois ao mesmo tempo, tá vendo ali, ó? E o pistão tá como? Tá retornado, tá? Professor, primeiro ele avançou, né? Porque o primeiro eu cliquei no de avançar, mas se você clicar nos dois ao mesmo tempo, ou o primeiro no de baixo, ele vai permanecer recuado. Então, quem que tá mandando aqui é o de baixo, que é o de desligar, e não o de cima, que é o de ligar. Tem como inverter essa lógica? Tem, tá? No caso, por exemplo, aqui de baixo, ele quer que o liga dominante, ele quer que, na dúvida, a pá fique mergulhada, que é para não vazar metal aqui no cadinho. Às vezes não tá aqui o cadinho. O cara que vai pegar, o carrinho que vai pegar o metal líquido não tá aqui. Né? Só um exemplo. Beleza, como é que eu faço isso? Eu posso pegar e tirar esse desliga daqui. Então ele tem que ser em série, tá? Esse desliga tem que ser em série, mas ele pode ser aqui embaixo ou ele pode ser ali dentro do selo. Então eu posso colocar ele aqui. Então perceba que essa estrutura ainda está em paralelo, só que agora essa parte que estava em série, eu coloquei ela em série com o K1. Né? Ficou o K1 em série com o botão de desligar, em paralelo com o botão de ligar. Né? Que esse aqui era o S2 e esse aqui o S3. Beleza. Agora, simulando, se eu clico, posso até clicar esse aqui primeiro, tanto faz. Se eu clico esse, seguro no Ctrl e seguro o S2, quem vai mandar... Opa, tem que ligar a máquina. Liguei a máquina, posso clicar primeiro o S3. Se eu clico no S2, ele mesmo por si só já mantém energizado. Tá? Então esse sistema vai funcionar igualzinho. E se não, ele só vai mudar quando você pressionar os dois ao mesmo tempo. Mas se não tem esse negócio de dúvida, avança, recua. Avança, recua. Por que funciona ele aqui em cima também? Porque está energizado. Quem que está mantendo energizado? É o K1. Se eu corto o K1 aqui em cima, ele para tudo e volta. Funciona igual, beleza? E aí, acho que é isso, pessoal. Esse aqui é para usar o contador, tá? Eu fiz ele, na verdade, esse exercício aqui eu fiz, tá? Para quem tem dúvida, acho que é o terceiro vídeo. Eu fiz ele inteirinho. E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, esse aqui também eu tirei dúvida dele. Acho que o Gustavo tinha me mandado sobre ele.
Esse aqui é para fazer ele, me mandaram, não foi uma dúvida, mas me perguntaram se estava certo, e tem que fazer ele como um circuito único, como um ciclo, tá? Não é para comandar o A e o B independente. Um botão para comandar o A e outro para comandar o B. Tem que ser avança o A, ele empurra a esfera, daí o B avança e joga a esfera lá em cima. Então tudo automático, tá? Não é para fazer o comando deles independente. Tem que colocar sensores aqui para ele ficar cadenciado um no outro. Então, Professor, pessoal, acho que é isso. Pode falar. Esse último que você está falando das esferas seria uma sequência automática, no caso? Automática. Uhum. Aqui vai ser o A+, ó. O A avança e conduz a esfera para lá. Depois o B eleva a esfera, né, lá em cima, para alimentar a retífica e depois volta eles. Você pode fazer voltar de qualquer jeito, mas você precisa fazer um A+, B+, usando sensores. Automático. E eletropneumático, né? Eletropneumático. Uhum. Tá, beleza. Deixa eu abrir aqui. Pessoal, de quem tá aí, mais alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Tranquilo? Por enquanto é só isso, professor. Tranquilo. Beleza, então. Vou postar esses 2 vídeos, são 3 vídeos, né? Vou postar os 3 lá. E aí, boas férias para vocês. Se vemos daqui uns tempo. Daqui 2 semanas, se Deus quiser. Fechou. Fechou, professor. Boas férias para você. Valeu? Mais alguém? Valeu. Vou encerrar a gravação aqui. A galera já começou a sair.